Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 13 de junho. Hoje a família franciscana celebra o grande Santo Antônio de Pádua. Ele viveu em Portugal e viveu de 1191 a 1231. Foi presbítero, frade menor e também é doutor da Igreja. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, continuou Jesus a dizer aos seus discípulos: Ouvistes o que fora dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar com mau desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Por isso eu vos digo, se o vosso olho direito vos leva a pecar, arranque-o e jogue fora, porque é preferível entrar na eternidade com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Se a vossa mão direita vos leva a pecar, eu também vos digo, cortai-a e jogai-a fora. Porque mais vale entrar na eternidade com uma só mão, do que tendo as duas ser lançado no fogo que não se apaga. Ouvistes também o que fora dito aos antigos: darás uma carta de divórcio à tua mulher. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, faz com que ela cometa adultério. E aquele que se casa com esta mulher também comete adultério. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus é um pouco pesada para nós, principalmente porque estamos mergulhados numa cultura divorcista muito forte. E esta cultura divorcista, ela vem sendo semeada nos corações das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, por meio dos desenhos animados, dos filmes, das novelas, de tal modo que isso vai mudando e vai catequizando os nossos corações e também vai modificando os nossos comportamentos. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma reflexão belíssima do apóstolo Paulo, ainda na carta aos Coríntios, onde ele nos diz e nos ensina: o Senhor concedeu a mim e a vocês a sua luz esplendorosa, o seu Espírito, a força do seu Espírito. E nós carregamos isso em vasos de argila, em vasos de barro, para que eu e você não nos arroguemos a pensar que o poder é nosso, mas o poder é de Deus. Nós sofremos de todos os lados, mas não desanimamos. Nós somos perseguidos, mas nos mantemos firmes. Nós somos caluniados, mas não nos desviamos do nosso caminho. Sofremos, caímos, nos levantamos, porque nós confiamos naquele que depositou em nós a sua força e o seu poder. O apóstolo convida a mim e a você a regressarmos à força que nos fora dada pelo Senhor, o seu Espírito, e que nós carregamos esse grande tesouro em vasos de argila. Bonita esta figura de linguagem, porque nos ensina que tanto eu quanto você, que somos frágeis, somos humanos, carregamos todos os vícios dos seres humanos, porém, o Senhor nos concedeu esta graça, e nós carregamos isso em vaso de argila, quer dizer, em nossas debilidades, em nossas fraquezas humanas. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é aquele capítulo das bem-aventuranças, daquele homem e daquela mulher que fora transformado pelo Espírito, daqueles que nasceram do alto, daqueles que foram restaurados pelo Senhor e daqueles que começam a viver uma vida nova. Em casa, nós aprendemos às vezes uma fé limitada, do ir só até ali, só até as procissões, só até as devoções, só até uma missa de sétimo dia, só até uma missa de 15 anos, só até a busca dos sacramentos. Quer dizer,
uma fé que só vai só até o útil e o necessário. E assim, Jesus nos convida hoje a ampliarmos a nossa visão, a ampliarmos principalmente as relações, porque ele diz que o homem e a mulher que fora transformado pelo Senhor não pode ter os mesmos comportamentos, mas eles devem lutar. Eles devem lutar para ter os mesmos pensamentos e sentimentos de Jesus de Nazaré. E isso vai revolucionar a vida da família, porque vai revolucionar a vida pessoal de cada homem e de cada mulher. O danado é quando nós queremos viver do mesmo modo e não queremos nos converter. Por isso Jesus começa o evangelho de hoje tocando um assunto muito delicado, muito delicado. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, não cometerás adultério. Agora tá bem, tá bem. Ele vai nos colocar agora diante de uma situação mais ampla, onde ele vai dizer: todo aquele que deseja em seu coração uma mulher, já está cometendo adultério com ela em seu coração. Quer dizer, um adultério de pensamento, um adultério de sentimento. E os pensamentos têm uma força muito poderosa em nossas vidas, porque antes das práticas vem o pensamento, vem o sentimento. E um pensamento contínuo que é provocado, que é sustentado, consequentemente ele vai se converter em ação, em prática. Por isso Jesus agora nos convida a mudar os nossos pensamentos. Evitar os desejos é como o vento, não tem como. Agora, administrá-los é possível, é necessário, e é bom, e é útil. Então Jesus vai dizer: se o vosso olho direito vos leva a pecar, arranque-o. Quer dizer, não veja. Quantas e quantas vezes na vida nós teremos que nos distanciar, nos afastar para proteger a nós mesmos e os outros também? Muitas e muitas vezes teremos que ter esse discernimento que afastar será necessário para sobreviver. Se a vossa mão direita vos leva a pecar, corte-a também. Porque mais vale entrar amputado na eternidade do que tendo as duas mãos e ser lançado no fogo do inferno. Quer dizer, Jesus não está falando aqui que todo mundo tem que cortar a mão e cortar o olho. É uma figura de linguagem para dizer que não será fácil, que será doloroso. Porque muitas e muitas vezes eu e você teremos que sofrer por causa do Evangelho. E cada um e cada uma sabe qual é o seu sofrimento pessoal para manter-se fiel ao Senhor, para manter fiel a todas as suas convicções. Às vezes recebemos os sofrimentos vindos de fora, mas às vezes também os sofrimentos vindos de dentro, das nossas debilidades humanas, das nossas fraquezas, das nossas incoerências. Aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: eu não cheguei a viver tudo isso aí que eu estou pregando para vocês, mas eu corro por alcançar. O que eu faço é deixar para trás tudo aquilo que me desviava do Senhor, tudo aquilo que me afastava dele, para retornar ao caminho. Então agora Jesus entra aqui no ponto central de hoje. Aprendestes que se pode dar uma carta de divórcio à sua mulher, pois eu vos digo que todo aquele que dá uma carta de divórcio para sua mulher, faz com que ela cometa adultério, e aquele que casar com ela também comete adultério, a não ser que o casamento fora ilegítimo, irregular. Aquele casamento que não é sacramento. Porque às vezes uma pessoa pode casar na igreja por tradição da família, por pressão, e não é um sacramento, é um casamento. E a igreja faz distinção entre sacramento e casamento. De modo que muitos casamentos que aconteceram na igreja podem não ter sido um sacramento, e aí então é uma vida irregular, é uma vida que não está de acordo com o Senhor. Então hoje Jesus propõe a mim e a você, homens e mulheres que foram renovados pelo Espírito, porque se vocês tentarem compreender isso somente por senso humanitário, somente por senso moral, ou somente por senso de tradição, de cultura, vocês não irão compreender esse Evangelho. É preciso nascer do alto de Jesus. É preciso receber a força do alto. E os discípulos diziam: mas quem é que pode viver tudo isso? E Jesus vai dizer: para aquele que tem o Espírito do Senhor, para aquele que confia no Espírito do Senhor, para aquele que experimenta a proteção e a força do Espírito do Senhor. Tudo posso naquele que me conforta. E Santo Antônio termina hoje a nossa reflexão nos ensinando: cessem as palavras e falem as obras. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Santo Antônio, rogai por nós. Paz e bem.